Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente segue a repercussão da derrota do Internacional na terceira rodada do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga lá em Erechim, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. Tem respostas importantes trazidas pelo auxiliar técnico de Paulo Pesolano, o uruguaio Esteban Conde, sobre esse início de trabalhos da pré-temporada do Inter, início de gauchão, clássico Grenal no final de semana que vem, aproveitamento de garotos da base, algumas escolhas, como por exemplo a de Paulo Pesolano ficar em Porto Alegre ao invés de viajar com a delegação para Erechim. A gente vai repercutir o que disse o auxiliar técnico do Internacional, Bruno Tabata. Poucas ideias o atacante do Internacional depois dessa derrota de virada contra o Ipiranga. Ele abriu o jogo sobre o que aconteceu lá no Colosso da Lagoa em Erechim, assim como o volante Bruno Henrique, que falou sobre a polêmica da sua renovação e também outras situações importantes. A gente vai falar aqui também sobre alguns diagnósticos que ficam claros a partir dessa derrota do Inter, tá? Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, te registra lá e dá uma brincada com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, para quem não acompanhou, o Inter perdeu por 2-1 para o Ipiranga de Erechim. A análise do jogo foi o último vídeo aqui do canal, então depois que terminar esse conteúdo, ou se tu preferir primeiro ver a análise do jogo e depois voltar para cá, é o último vídeo aqui do canal, a gente fez toda a análise dos 90 minutos e algumas decisões que foram equivocadas ao longo do jogo, explicações, enfim, tudo isso está no último vídeo. Bom, mesmo com a derrota, o Inter ainda é líder do seu grupo, grupo A da competição do Campeonato Gaúcho, líder com 6 pontos. Tá, o Inter está na frente do Juventude, que tem 5, é o segundo colocado, assim como o São José, o Zequinha tem 5, e aí vem o Guarani na última vaga de classificação para o mata-mata do Campeonato Gaúcho com 2, São Luís tem 2 e a Avenida tem 1, enquanto no grupo B o líder é o Caxias com 7 pontos, Grêmio com 6, Ipiranga com 5, Novo Hamburgo com 2, mas os dois últimos do grupo B também tem 2 pontos, né? O Inter de Santa Maria e o Monson. Gente, essa derrota, pelo menos na minha visão, e eu falo um pouco disso no último vídeo, ela serve para tu descartar algumas coisas. Não para ser definitivo sobre quem serve, mas sobre quem não serve, tá? Vamos lá, ficou claro que tem pelo menos 3 jogadores que não podem mais vestir a camisa do Inter. Alain Benítez, Cleiton Sampaio e Juninho. Para mim isso tá claro, tá dito, tá, gente? Não tem como tu ver um jogo desses 3 jogadores e ainda acreditar que eles possam ajudar o Inter ou serem úteis de alguma forma. Eu até relutei em relação ao Juninho, mas hoje para mim ele deu mais uma prova de que não dá. É difícil. O Gustavo Prado, já falei, ele entraria como 4º nome desse bolo, mas ainda é um garoto. Tu ainda pode conseguir uma venda, por exemplo. Mas é um cara muito desinteressado. Já falei, o garoto João Vitor aí, que surgiu nesses 2 primeiros jogos, hoje no terceiro, entrou aos 42 na vaga do Gustavo Prado. Para mim, com os 2 jogos que ele fez aqui, as 2 primeiras rodadas do Gauchão, ele jogou mais do que o Gustavo Prado em 2 anos com a camisa do Inter. E eu falo isso com tranquilidade. Eu acho que o Gauchão tem que servir muito mais para tu ver o que é descartável do que tu vê o que realmente te serve. Porque o Gauchão pode te enganar sobre o que serve. Sobre o que não serve, ele não vai te enganar. Porque se o cara não joga nesse rendimento, numa competição de rendimento como o Gauchão, não vai ser no Brasileirão ou na Copa do Brasil que ele vai jogar. Cá entre nós. Bom, depois da partida, o Esteban Conde, auxiliar do técnico Paulo Pesolano, falou em entrevista coletiva. Ele disse que o Inter conseguiu até ter controle das ações em alguns momentos do jogo de hoje contra o Ipiranga. Disse que ele até cita, né, que foi muito mais mérito do Ipiranga do que demérito do Inter, essa vitória da equipe de Erechim hoje contra o Internacional. Ele disse que o trabalho está sendo bem feito, que esse período é para testar coisas. Eu gostei da entrevista do Esteban Conde porque eu achei que ele foi muito claro com o torcedor, ele não quis maquiar nada sobre derrota ou sobre vitórias, ele deixou claro, estamos trabalhando e testando coisas, tem dias que vamos nos sair melhor, tem dias que não vamos conseguir. Hoje vimos coisas boas e trabalhamos bem, e outras coisas nem tão boas assim. A gente tem um caminho claro e nós estamos nesse caminho. Os resultados e rendimentos vão variar. Estamos nos preparando para grandes competições, testando jogadores e testando jogadores em outras funções. Ele foi muito claro e transparente em relação a isso. Ele falou sobre os jovens do elenco, que os jovens estão ganhando seu espaço no dia a dia, que é importante primeiro os jovens se entenderem com os mais velhos
e entre eles, e que aí sim vão ser aproveitados e que estão crescendo, está se vendo que eles podem melhorar, mas que a ideia também é ajudar os jovens a crescer na equipe. Ele disse que é normal esses jovens e o elenco como um todo ter subidas e baixas, como ele usou no espanhol, em cima do rendimento da equipe, que está sendo trabalhado dia a dia com muita intensidade, então a equipe vai ter que ser alterada jogo a jogo, que tem jogadores importantes que ficaram em Porto Alegre, que tudo isso está dentro do planejamento. Assim como o Paulo Pesolano ter ficado em Porto Alegre. O Esteban Conde deixou claro que foi um planejamento que já estava definido antes, que não tem nada de estranho no Pesolano ter ficado em Porto Alegre trabalhando com o elenco principal, com a maior parte do elenco principal e do time titular do Internacional. E ele disse que com treinos e jogos eles vão encontrando o time titular ideal para o restante desse primeiro semestre, pelo menos, né? Teremos parada da Copa do Mundo no meio do ano, então vai ter uma divisão bem clara entre primeiro e segundo semestre em 26. Sobre a utilização de atletas, porque, por exemplo, hoje o Inter anunciou a contratação do Félix Torres, oficialmente. O zagueiro equatoriano de 29 anos já estava em Porto Alegre desde a última quinta-feira, assinou empréstimo com o Inter de uma temporada, com uma opção de compra de 4 milhões de dólares, dá mais ou menos 21 milhões e meio de reais, e já está na expectativa. O Félix Torres veio para ser o substituto do Vitão. Ele vai ser titular já no Grenal no domingo que vem? Essa é a dúvida, mas daí ele vai ganhar minutos antes contra o Inter de Santa Maria na quarta, no Beira-Rio? É uma dúvida importante. Ele disse que vai ser analisado. Rapaziada, olha só, o vídeo estava quase no ar já estava editado, pronto, mas tem atualização porque o Inter acaba de anunciar outro reforço. 2 reforços anunciados neste domingão que teve jogo do Inter. Rodrigo Villagra, além do Félix Torres, também está anunciado oficialmente pelo clube. O Inter oficializou o reforço camisa 5 que está vindo por empréstimo do CSKA Moscou da Rússia, tá? Empréstimo de uma temporada. O Inter vai pagar 400 mil dólares, um pouco mais de 2 milhões de reais pelo empréstimo do camisa 5, que tem 24 anos, vai fazer 25 no mês de fevereiro, com uma obrigação de compra. Se ele atuar 60% dos jogos, o Inter vai ser obrigado a comprá-lo por 4 milhões e 600 mil reais, um pouco mais de 20 milhões também de reais para a compra do Villagra, mas está chegando por empréstimo e o Inter oficializou também a contratação do argentino, que agora viaja para Porto Alegre, faz exames para daí já começar a treinar e ser uma opção para o Paulo Pesolano, tá? Segue com o vídeo, peço desculpas, mas o vídeo estava pronto para ir pro ar e o Inter acaba de anunciar mais um reforço. Esteban Conde disse que o Paulinho já está treinando há mais tempo, mas também vai ser analisada a parte física dele, que o Félix Torres, por mais que não estivesse treinando com o grupo, já estava treinando e muito possivelmente com fisiologia particular, né? Enfim, nas últimas semanas antes de deixar o Corinthians, e que vão avaliar esses jogadores que chegaram agora, a sua utilização nos próximos jogos. Ele disse que essas partidas de agora vão servir também para tirarem algumas conclusões e afinar algumas situações antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que já é daqui 10 dias, né? Dia 28 contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Bom, depois do jogo, o Bruno Tabata ele deu uma resposta bem forte para a televisão, tá? Sobre o jogo, principalmente. E que o Inter não mereceu vencer o jogo. O Tabata ele disse o seguinte: não fizemos nada do que o nosso treinador pediu no segundo tempo. Essa derrota é nossa responsabilidade. A derrota foi merecida pelo nosso segundo tempo. Temos que sentir a derrota. Não fizemos por merecer no segundo tempo. E nós temos que ter personalidade para jogar num time grande como o Inter. Vou ser até sincero, tá? Eu acho que o Tabata tá certo. O Inter não mereceu pelo segundo tempo. Mas, talvez, não vou dizer que não precisava de uma resposta forte, mas, terceira rodada de Gauchão, assim, vocês não vão ver aqui nesse canal uma grande crise, porque o Inter perdeu com um time de garotos, em sua maioria, pro Ipiranga fora de casa, tá? Pra mim é parte do jogo, o Gauchão é laboratório, gente. Pra mim é laboratório. Mas respeito quem veja de outra forma, enfim. E o Bruno Henrique também falou. O Bruno Henrique falou que foi um jogo difícil, que o primeiro tempo do Inter foi bom, que o Inter estava bem, poderia ter feito até 2-3-0 no primeiro tempo e ter liquidado a fatura, mas que o segundo tempo foi mais difícil, que a equipe caiu de rendimento e tomou a virada. Mas que é um início de ano, que o trabalho está sendo muito bom com o Pesolano e a sua comissão técnica. Ele destacou que tem um período curto ainda também de pré-temporada, tem vários jogadores ganhando oportunidade, principalmente meninos, tem um calendário apertado, então é importante jogadores serem oportunizados a mostrarem a ganharem minutos e mostrarem o seu desempenho também
pro treinador. Ele falou que não adianta pensar lá no Grenal no domingo, tem que pensar no Guarani não, né? No Inter de Santa Maria na quarta-feira no estádio Beira-Rio, para depois só pensar no Grenal. Que óbvio que vai se falar do Grenal, vai se pensar, mas que tem que tentar manter o foco no próximo jogo antes do clássico Grenal para não ter nenhum tipo de surpresa no Beira-Rio na quarta-feira que vem. Ele falou sobre sua renovação. Ele disse que queria permanecer no Inter, que ele gosta do clube, gosta de Porto Alegre, que ano passado a equipe terminou mal o ano, ele terminou machucado, mas jogou no sacrifício e que foi um momento muito difícil para ele e que a cláusula de renovação era automática. Ele tinha que atingir, fazer um número X de jogos, aconteceu e que ele está contente e focado para 2026. E ele ficou incomodado com uma última pergunta que foi feita para ele sobre a mudança do grupo, do vestiário e do ânimo para 26, porque o Bruno Henrique bateu muito nessa tecla, né? De que o grupo estava unido, de que estava todo mundo feliz, estava bem, unido. E a gente sabe que o final do ano passado foi muito conturbado por vários fatores também de vestiário. E o Bruno Henrique ele dá uma resposta que ele vai para os dois lados, porque ele diz que não sabe de onde se tira informações do vestiário e que o vestiário sempre foi muito bom. Só que logo depois ele diz, mas quando não se ganha, tem pressão e o clima fica tenso. É assim em tudo e gera um desconforto, é claro. Ou seja, ele nega não negando as questões de vestiário que aconteceram no ano passado. Bom, o Inter volta agora já para Porto Alegre, tá? Treina amanhã à tarde. Antes vai ter coletiva do Félix Torres às 2h30 no estádio Beira-Rio. Estaremos lá acompanhando e trazendo detalhes para vocês aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.